perguntas. Bom, vamos conversar um pouquinho hoje sobre um tema bastante interessante. Então, para quem está entrando, sejam todos bem-vindos. O nome do nosso programa é Aprendendo Mais sobre Negócios. E o nome da nossa live hoje é Não Tenho Dinheiro para Investir, né? Começar o meu negócio próprio. Por onde eu devo começar? Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Cassulo, sou nutricionista, sócia da Marmita Natural e Marmitaria e sou apaixonada por comida saudável e empreendedorismo. Então sejam todos bem-vindos, né? Essa live acontece às terças-feiras, todas as terças-feiras entre 19 e 20 horas, tá? Então, como eu falei, né, o tema de hoje é para quem está começando, quem tem aí vontade de iniciar o projeto, quem tem vontade de começar a vender marmita de dentro de casa, né, e não tem dinheiro para começar. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês iniciar o negócio, como eu comecei lá atrás, para que vocês consigam alavancar, né, o seu negócio, suas vendas e tornar aí a sua empresa bastante conhecida também, tá? O meu objetivo aqui, né, é ajudar donas de casa a faturar R$8.000 por mês vendendo comida de dentro de casa. Então, para a gente chegar nesse faturamento, a gente precisa começar. E eu sei que tem muitas pessoas que falam assim, Fernanda, mas como que eu vou começar a vender marmita? Eu não tenho nem dinheiro, eu estou desempregada, eu dependo do meu marido, eu dependo da minha família, não tenho quem me apoie. Então, justamente para você, né, que tem essas dúvidas, que tem esse pensamento, para a gente virar essa chavinha para que você consiga fazer as suas vendas de uma forma tranquila, de uma forma segura e que você, né, tenha sucesso, assim como a gente teve por aqui também, tá? Quantas vezes, né, você já pensou em começar o seu negócio, mas desiste porque não tem o dinheiro para começar? Quantas vezes, né, eu também pensei em começar e acabei desistindo, até que, de fato, eu acabei começando com aquilo que eu tinha dentro de casa. Então, usei todos os equipamentos que eu tinha em casa, as panelas de casa a gente acabou usando, a gente foi anotando, né, tudo aquilo que a gente foi usando de insumo, então de arroz, feijão, os legumes que a gente foi usando, as carnes, para que a gente começasse lá desde o começo a fazer as fichas técnicas, apesar de ter começado com as fichas de uma forma errada, mesmo assim a gente ainda, né, foi tentando, foi construindo, foi anotando de uma forma mais simples. Depois é óbvio que eu fui estudar para poder me aprimorar, mas lá atrás, se eu tivesse uma pessoa que tivesse mais preparada e tivesse me ensinado esse caminho, com certeza eu teria trilhado um caminho muito mais rápido para chegar a esse faturamento que a gente promete aqui, né? Que são os R$8.000. Mas por que os R$8.000 de faturamento? É justamente o ponto de divisa, né? Quando você é empreendedor individual e precisa depois abrir um outro tipo de CNPJ. Então, essa é a divisão, é o faturamento máximo que você consegue por mês, para depois você sair desse simples, né, desse CNPJ mais simples, e quando a gente fala que é quando desenquadrou aí o CNPJ, tá? Mas isso a gente vai conversar em outras lives, em outros momentos. É mais para você entender que dá para você começar de dentro de casa, de uma forma simples, dá para você começar a vender sem muitas vezes ter o CNPJ, para você entender o que você precisa, né? Para você montar o seu plano de negócios, para você conquistar aquele seu sonho, aquele seu objetivo de fazer as vendas e conseguir fazer de uma forma mais tranquila. Porque se a gente não começa, se a gente fica colocando empecilhos, mas se isso, mas eu não tenho aquilo, mas se aquilo outro, mas se me criticarem, a gente realmente nunca vai começar, tá? Então, assim, tem que se inspirar, montar ali alguns pratos iniciais, tirar bastante foto, bastante bonita, né? Tira de dia, perto de uma janela, dentro da marmita mesmo, ou então monta num prato bonito,
pode ser um prato branco, muito simples, mas que mostre para a pessoa, para o seu cliente, que é algo que você está profissionalizando, né? E com certeza você vai ter bastante sucesso aí com essas fotos, com essa divulgação. É importante que você vá testando para criar aí o seu cardápio, né? Você não precisa ter aí um grande investimento, você vai começando com o que você tem em casa, você vai divulgando para grupos de vizinhos, se você mora, né, em apartamento, em condomínio, você pode divulgar aí para os seus vizinhos. Se você mora em casa, tenta entrar nessas comunidades, nesses WhatsApp, esses grupos de WhatsApp de bairro. Isso também dá um retorno legal, tanto de WhatsApp quanto de Facebook. Você consegue fazer aí um canal de comunicação bastante interessante para que você consiga programar e fazer aí a venda do seu produto de verdade, né? O que mais que você precisa? Você precisa da matéria-prima, né? Então, além de ter a ideia, de ter a vontade aqui dentro, passe ali para o papel, faça o seu plano de negócios, mas também comece a planejar o tipo de cardápio que você vai trabalhar. Então, pesquise, procure algumas empresas que já trabalham com isso, tire como exemplo, né, esses tipos de prato, mas adapte, faça as suas adaptações. Por exemplo, a empresa X usa arroz, feijão e cenoura. Então eu vou usar arroz, feijão e brócolis. Eu estou colocando a minha identidade, estou fazendo os meus temperos que eu uso dentro da minha casa, que é tudo muito especial. As pessoas elogiam. Então, é dessa forma que a gente tem que começar, tá? Primeiro ter confiança em si, né? Porque se você não confiar no produto que você faz, né? Na comida que você faz para sua família, você acaba não conseguindo gerar essa conexão com você mesma e você acaba não conseguindo vender os seus produtos. Então, é de extrema importância que você entenda, né, o que você está oferecendo ali para o seu cliente para que você consiga vender da melhor forma, tá? No começo, use tudo que você já tem, né? Até algumas embalagens que você já tenha, você pode ir utilizando, como eu falei, para ir tirando foto, para ir testando o seu produto. É óbvio que se você não tem aí embalagem descartável, embalagem específica para congelamento e descongelamento, você vai precisar comprar pelo menos um pouco para esse início, para você fazer os testes, para você fazer a sua divulgação desse produto. Então, esse começo ele acaba sendo bastante importante também, tá? E colocar, né, num papel que você precisa mesmo comprar, porque com certeza as embalagens é uma desses itens que você precisa comprar. De repente, algum tempero que você queira usar, que você queira colocar ali na sua comida, mas você não tem em casa, alguma proteína específica. Então, por exemplo, um frango, uma sobrecoxa de frango desossada, uma coxa de frango, um filé de peito que talvez você não tenha, né? Você tem algum outro corte. Então, pense nesses pequenos itens, mas tente usar a maior parte do que você tem em casa, porque aí você começa a gerar a sua renda sem ter tantos gastos, né? E isso no começo é importante, principalmente se você não tem uma reserva aí para pensar em investimento, para pensar em organizar o seu estoque. Quando eu falo estoque, um pacote de arroz, um pacote de feijão, um vidro de óleo já faz parte do seu estoque da sua empresa, tá? Então pense direitinho, né, o que você precisa para começar, qual o cardápio. Nesse primeiro momento, tente trabalhar com pratos mais simples, nada muito mirabolante, porque às vezes alguns ingredientes eles acabam custando caro. E se você ainda não sabe fazer direitinho a sua precificação, colocar o preço nos seus produtos, não fique inventando produto para depois você acabar se perdendo e não ter lucro, né? Então, é muito importante que você se organize, que você entenda o que você quer vender, que você faça de uma forma tranquila, organizada,
Quando a gente fala tranquilo, é assim, se prepare, nem que você perca aí um dia inteiro para preparar 5 marmitas, mas não é perda de tempo, mas é que você está se organizando, você está treinando para conseguir almejar aquilo que você deseja, que é, né, criar a sua rotina, criar o seu portfólio de produtos, e aí você está começando com certeza, tá? Mas antes de colocar isso para divulgação, assim, tire as fotos, mas congele esse produto na sua casa, faça o descongelamento no micro-ondas, entenda qual é o tempo que esse produto precisa para fazer o descongelamento. Isso também é importante para você passar lá para os seus clientes, né? Tempo de descongelamento da marmita é X. Tenta não passar nem de mais e nem de menos, porque se você passa muito tempo, acaba ressecando alguns alimentos. E se você não aquece o tempo necessário, o alimento fica frio e é ruim para comer, né? Então, tudo isso que a gente fala aqui é tudo que a gente já testou na prática, né? Então, antes da gente colocar qualquer produto, você precisa testar a receita, você precisa testar o seu cardápio, entender aonde, né, onde está o seu público, quem são os seus clientes, qual o perfil dos seus clientes, o que os seus clientes gostam. É importante, talvez, antes de você começar, pesquisa no seu bairro quem vende esse tipo de produto. Entenda para quem você quer vender, faça uma pesquisa com essas pessoas, o tipo de comida que elas gostam, qual o tipo de cardápio, o que ela gosta, o que ela não gosta, de tempero. Se você entrar com um tipo de prato, se ela vai comprar de você, coloca uma sugestão de valor, né, para ver se ela compra, se ela tem condição, às vezes, de comprar aquele produto. Pense em fazer combos também. Olha quanta coisa, né? Dentro de um tema que não tenho dinheiro para investir. Então, dá para a gente começar do zero, sem muito investimento, né? Mas de uma forma leve, de uma forma tranquila, de uma forma organizada, porque às vezes a gente está tão afobado para começar o nosso negócio, para a gente sair do zero, que a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba se enrolando, né? Então a gente se afoba, a gente quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e acaba se atrapalhando. Então, se você tem um tempo, se organize, estude, faça o seu planejamento, desenvolva aí pelo menos 5 pratos que você vai colocar no seu cardápio, faça teste desses produtos, tire foto, e aí sim você vai começar a oferecer para as pessoas. Então, o teste, né, o laboratório, ele é muito importante para que você tenha segurança daquilo que você está vendendo, né? Que não é simplesmente fazer e sair entregando, sair vendendo. É importante você conhecer como que o seu produto fica na hora que o seu cliente, que o seu consumidor final, ele vai comer ali o seu produto, porque é da forma, ele não está vendo para trás, ele não está vendo a sua estrutura, tudo que você começou, da forma que você está fazendo, ele não está enxergando tudo isso. Então, é importante que você faça dessa forma organizada e, principalmente, se dedique ao tipo de entrega, né? O como você está entregando o seu produto, porque ele é que vai mostrar a sua característica, né, para o seu cliente, o quanto que você se dedicou, o quanto que você se empenhou, o quanto o seu produto é bom, o quanto você testou esse produto antes, o quanto esse produto é saboroso, como ele chegou, se ele chegou bem apresentado ou não. Então, capriche na hora de montar as marmitinhas, né? Eu vou subir depois um stories que eu tentei fazer hoje de manhã, mas não subiu, eu não sei porquê, de uma marmitinha que a gente montou hoje na nossa produção, tá? Que era justamente para mostrar um pouquinho para vocês o cuidado que a gente tem. Então, a carne, a gente sempre coloca ela no mesmo lugar, o purê sempre no mesmo lugar, os vegetais. Então, a composição da marmita, de um modo geral, ela tem aquela mesma carinha. Então, a pessoa, ela sabe aquilo que ela está comendo. Então, se é um cliente constante, que compra sempre de você, ele entende a característica daquilo que você está apresentando para ele, né? Óbvio que hoje a Naturale cresceu, né? A minha empresa cresceu,
Então, hoje a gente tem uma equipe, a gente tem equipamento, a gente tem uma embalagem bonita, a gente tem um selo que dá uma identidade visual para o nosso produto. Mas antes disso tudo acontecer, o importante é, na hora que o seu cliente abrir a sua marmita, como que ele vai, né, se identificar ali com o seu produto. Se aquele produto, ele dá vontade, dá o desejo do seu cliente comer, né? Então, tem que, de alguma forma, visualmente, então, pensar em todos os sentidos. O visual, o cheiro, o paladar. Então, quanto esses sensoriais aqui, eles estão conectados, né? Na simples abertura da sua marmita. Então, olha que incrível, né? De pensar dessa forma. Mas isso é verdade, gente. Quando a gente pensa nessa característica, né, de cheiro, de paladar, de desejo, de, né, imaginar como que ele vai abrir, o cheiro que ele vai sentir daquela comida. Então, é tudo isso que você precisa passar para o seu cliente, tá? Porque se você não demonstra esse cuidado, ele acaba muitas vezes não voltando, tá? Então, por isso que é muito importante que você se prepare, que você pense que assim, eu não tenho nada. Quando eu comecei, eu também não tinha nada. Eu não tinha estrutura, eu não tinha dinheiro, né? Eu trabalhava fora, eu também não tinha muito tempo. Então, óbvio que minha mãe, como minha sócia, me ajudou, meu pai apoiou muito o nosso negócio, eles apoiam até hoje, a gente trabalha juntos até hoje, né? Qualquer dia eu vou mostrar um pouquinho da rotina dela também para vocês, vou bater um papo com ela para vocês verem, tá? Mas isso aos poucos a gente vai introduzindo aqui no canal para vocês, tá? E como eu falei, né? Então a gente precisa passar amor àquilo que a gente está fazendo e entregando para o nosso cliente. Então, assim, desta forma, é claro que ele vai entender e ele vai ter essa percepção, ele vai entender, ele vai perceber que você está cuidando dele, que você está trazendo amor, que você está trazendo um carinho muito grande para tudo aquilo que você está entregando, tá? E tudo isso está aqui, ó, tá dentro de você. Então você não precisa muitas vezes de uma condição financeira muito boa para você colocar amor naquilo que você está entregando, né? Então você pode começar pequeno. Então, por exemplo, o que eu tenho em casa hoje eu consigo fazer 5 marmitas. Vende aquelas 5 marmitas, gente. Você vai levantar um determinado dinheiro. Com esse dinheiro, você vai ver o que dá para você comprar. Embalagem, uma carne. Consigo fazer mais 5 marmitas. Agora eu consigo, né, comprar arroz, comprar feijão. Agora eu consigo fazer 10 marmitas. Então, pequenininho. Comece como se fosse uma formiguinha, né? Então, comece pequenininho e vai crescendo, tá? Mas nunca esqueça de colocar tudo no papel, fazer o seu planejamento, estudar a concorrência, pensar nos preços, pensar o quanto que você trabalhou naquilo, né? Porque quando a gente desenvolve os produtos, quando a gente faz as marmitas, a gente está trabalhando, né? Por mais que é dentro de casa, mas você está trabalhando. Então, tenha em mente que você precisa tirar um salário deste seu trabalho, né? Então, isso também tem que entrar como custo da sua empresa para que você consiga ter o seu faturamento também, né? E depois entender os números mais para frente, tá? Depois dessa live, eu quero ver quem que vai começar essa trajetória de sucesso junto comigo, tá? Então, eu quero que depois vocês deixem anotado. A gente vai subir, né? Vai depois ajustar essa live, subir ela de novo, então ela não vai ficar salva. Mas quando a gente subir ela de novo, eu quero que vocês deixem anotado para mim quais foram a mudança de chavinha que vocês tiveram aqui dentro do nosso canal, dessa trajetória de sucesso, porque eu tenho certeza que muitas pessoas, depois que começaram a acompanhar aqui o nosso canal, começaram a ter essa percepção da mudança. E muita gente, né, me manda mensagem, me fala que quando a gente começou, tanto eu quanto a Marília, a desenhar e fazer todo esse canal aqui, que muitas pessoas começaram a se inspirar nas nossas histórias. E é esse o nosso objetivo, chegar a muita gente, né, com uma história de sucesso, com uma história de inspiração.
e começando de dentro de casa. Com certeza dá para a gente começar de dentro de casa e a gente mudar de vida, tá? Então, basta você acreditar no seu potencial, basta você se planejar, que eu acho que isso é um ponto muito importante, que com certeza a gente vai ter bastante resultado, tá? Eu falo isso por mim, porque são 7 anos já de empresa, né? Tanto eu quanto a Marília, a gente, né, agora esse começo de ano a gente passou aí por momentos difíceis, né, em cada uma das nossas empresas, mas a gente está aqui, firme e forte, a gente não desiste dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, a gente sabe que tem um bem muito maior aí por trás, então só da gente levar comida saudável para casa das pessoas, para empresas, para pessoas debilitadas, pessoas que necessitam de uma alimentação saudável, mas muitas vezes não têm tempo, né, de preparar essa comida, de se dedicar a esse preparo, porque, gente, pensa numa rotina, né, das pessoas que trabalham, chegam em casa cansadas, é muito difícil. Só que o cliente ele também precisa ter essa percepção que se ele compra a marmita congelada equilibrada, ele vai economizar muito mais do que ele já do que ele fazendo dentro de casa e aí perdendo tempo, do que ele, né, fazendo da forma que ele conhece, e aí perde tempo, às vezes perde dinheiro, porque também fazer compra em supermercado não tá barato. E aí, quando a gente começa a trabalhar com marmita, depois de um tempo, a gente começa a comprar mais barato, porque a gente vai comprar de distribuidor. Então, esses custos e essa facilidade é o que você muitas vezes tem que apresentar para o seu cliente também, né? Oi, Bel, boa noite. A Bel escreveu aqui. Já me ofereceram vários cursos, mas o nosso é o único que passou confiança. Ai, obrigada, Bel. A Bel tem uma trajetória aqui que a gente andou conversando um pouquinho e ela tem feito algumas marmitinhas. Ela começou assim, pequenininha também, né, Bel? E tá aí dando certo. Eu tenho acompanhado aqui o perfil dela e ela posta vários preparos que ela tem feito. E eu espero, Bel, que você venha fazer parte aqui do nosso grupo em breve, né? E que você tenha bastante confiança naquilo que você está fazendo, porque eu tenho certeza que você arrasa, me dá vontade de comer as suas marmitas, tá? Então continue nessa persistência e não esqueça de fazer aí o seu planejamento também, tá bom? E se precisar de alguma coisa, manda aí mensagem pra gente, tá? Bom, lá atrás, quando eu iniciei, eu comprei as embalagens para a gente fazer alguns testes, né? E esses testes, eles começaram a dar bastante resultado. Sim, um beijo. Obrigada, viu? Hoje recebi encomendas, fiquei super feliz. Ai, Bel, você merece. Muitas encomendas para você, que daqui a pouquinho você vai ver a rede de pedidos e encomendas que vai começar a chegar para você. Começa a divulgar aí para os seus, né, clientes, que logo, logo você vai ser aí, ó, vai decolar de tanto vender marmita também, tá? Bom, então eu estava falando das embalagens, né? Lá atrás, quando eu iniciei, a gente tentou usar o que tinha dentro de casa, e o que a gente comprou mesmo foram as embalagens para a gente fazer os testes. Porque eu não tinha essas embalagens específicas para congelado, a gente tinha aqueles potes que dona de casa tem, né, para guardar comida, que eu não vou falar marca, mas aqueles potes plásticos que a gente usa dentro de casa, e era o que a gente tinha. E óbvio que eu não poderia tirar foto com esse tipo de embalagem. Então, a gente comprou um pouco de embalagem para fazer os nossos testes. E aí, tudo que eu precisava, que estava na minha cabeça, né? Eu fui procurando algumas preparações, algumas ideias que eu já tinha dos meus atendimentos com os meus pacientes. Fui pegando o que a gente tinha em casa, então carne, frango. Quando a gente começou, estava um pouco mais barato as coisas, né? Então era um pouco mais simples da gente ter essas preparações. E aí a gente foi testando, congelando, descongelando para comer. Eu ainda trabalhava no hospital, então eu levava essa marmita, então ela ficava, né, em temperatura ambiente, ia descongelando, e aí chegava na hora do meu almoço, eu fazia o aquecimento lá no nosso micro-ondas e almoçava.
Então foi assim, gente, testando, né, acertando, errando algumas vezes, que eu comecei lá atrás, tá? Foi dentro da minha casa, como eu já falei para vocês, e até hoje eu tô aqui, né? Então a nossa sorte é que assim, a nossa casa é própria, é uma casa dos meus pais, eu moro aqui com eles até hoje. E a nossa casa, a gente tinha um espaço para o fundo da casa, que era uma casinha de aluguel, mas tinha um espaço de um terreno, como se fosse um quintal. E aí, quando a gente começou dentro da minha casa, na cozinha de casa. Aí a gente passou por um segundo espaço, que era o nosso salão de festas. Tinha uma churrasqueira, uma pia, tinha umas mesinhas, um monte de bagunça, mas era onde a gente recebia, né, colegas, amigos, família. E aí, quando a gente decidiu que ia fazer isso, a gente foi para esse espaço para desvincular a minha empresa da minha casa. Depois de um tempo, acho que uns 6, 7 meses, não lembro direito, mas depois de um tempo que a gente já estava vendendo marmita, a gente estava com um faturamento legal. Aí o que a gente fez? A gente reformou esse espaço para ficar uma cozinha mais séria, uma cozinha mais profissional. Aí eu fui para o Sebrae, fiz alguns cursos, trouxe, né, de lá do Sebrae uma equipe que ajudou a gente a colocar a parte do processo de qualidade, implantar o processo de qualidade, tá? E aí foi aí que a gente começou. Aí depois eu contratei a minha primeira funcionária, que ficou com a gente aí quase 4 anos. E depois, nesse espaço que eu falei para vocês que eu tinha maior, que era uma parte de um terreno, a gente decidiu construir, né? Então, meu pai fez um super galpão, uma super estrutura. Aí eu falei, nossa, e agora, né? A gente está construindo e sempre usando o dinheiro da empresa. A gente nunca pegou empréstimo em banco até esse momento, e a gente quase não usava o nosso próprio dinheiro. Mas aí a gente viu que a gente tinha um potencial bom para crescer, então a gente fez um investimento, usou um investimento que a gente tinha, e aí a gente acabou fazendo uma obra grande, a empresa crescendo. Mas até aí a gente já vendia uma boa quantidade de marmitas, né? Só que essa mudança de chave e o crescimento da empresa ele aconteceu em 2018. Então eu falei, nossa, agora a gente tem todo esse espaço, eu preciso pagar por tudo isso, né? Devolver aí o dinheiro que a gente usou do investimento e tudo mais. Então agora a gente precisa dar uma reviravolta em tudo. Então nessa época meu irmão veio trabalhar com a gente. Como os congelados eles estavam indo bem, mas assim, eu precisava dar um salto para continuar vendendo mais, a gente começou a fazer marmitex. Foi uma experiência, mas eu não faria isso novamente, tá? É óbvio que tem gente que gosta de trabalhar com a comida fresca, mas é muito mais delicado, um pouco mais complicado. O tipo de comida que a gente trabalha hoje é muito mais tranquilo da gente trabalhar do que trabalhar com marmitex, tá? Quando a gente trabalhava com a comida fresca, a gente tinha algumas reclamações, tinham alguns pontos que as pessoas acabavam avaliando a gente mal dentro dos aplicativos. Aí a gente decidiu acabar com esse projeto e aí voltamos para a comida congelada. E depois a gente começou a investir em marketing, né, para fazer a empresa crescer dentro do congelado, tá? Então é um pouquinho dessa trajetória aí que a gente passou para chegar até onde a gente está hoje, com toda essa estrutura, com todo, né, esse know-how que a gente tem, que a gente passa aqui para vocês. Então foram bastante processos e experiências que eu passei, então por isso que fica muito mais tranquilo eu conseguir explicar isso para vocês e ensinar vocês do que uma pessoa que nunca passou por todos essas dificuldades, esses perrengues, essas decisões, né? Então, o cardápio em si é a parte que é um pouquinho mais fácil da gente trabalhar. Se você conhece um pouco do contexto para o desenvolvimento, é um pouquinho mais fácil para a gente trabalhar. Então,
o objetivo nosso é ensinar para vocês o por trás, né, das cortinas aí, toda essa parte mais de gestão, toda essa parte de tomada de decisão, de investimento, da área mais administrativa, né? Então é isso que a gente ensina dentro do nosso curso também, tá? A Bel mandou aqui uma pergunta: como faz para não ficar com água quando descongela? Bel, essa questão da água é muito do processo de congelamento, tá? Provavelmente você está fazendo a marmita, montando ela quente e já colocando no seu freezer, né? Ou no seu congelador. Eu não sei qual equipamento que você tem. Mas quando ela sai de uma temperatura alta para uma temperatura mais baixa, é onde tem esse acúmulo de água na tampa da marmita. E aí, quando ela esquenta, ela acaba formando, porque formam aqueles cristais de gelo na hora de congelar, e na hora que esse gelo derrete, forma aquela camadinha de água em cima da comida, tá? Então, lá dentro do curso a gente ensina direitinho, mas só para você saber, você tem que controlar a temperatura deste alimento antes de montar e tampar esse alimento. Ele precisa estar numa temperatura mais baixa para não formar esses cristais de gelo, tá? Se você tiver alguma outra dúvida, depois você me fala. Mas se você quiser mandar por aqui também, fique à vontade para a gente ir discutindo durante a live também, tá bom? Gente, tenha força de vontade e perca o medo que você vai chegar longe, tá? Então, eu sempre tive esse sonho, essa vontade que eu chegaria longe, vendendo marmita, vendendo comida congelada, tá? Então, imagina, Bel. Então, assim, tenha sempre isso dentro de você, que se você realmente gosta daquilo que você está fazendo, dedique-se a isso, tá? Para você conseguir chegar longe. E assim, quando a gente fala, mas para eu começar a fazer marmita, qual o mínimo de dinheiro, né, que eu preciso? Então, o mínimo de dinheiro que você precisa é para comprar os itens básicos para sua produção. Então, um pouco de embalagem para suas primeiras vendas, né? Vai repondo conforme você vai ganhando, né? Conforme você for vendendo e for entrando aí o seu faturamento, você vai repondo esse dinheiro que você gastou, o que você muitas vezes acabou usando de dentro da sua casa. Então é importante você também repor para não ficar, né? Deixar a sua casa em defasagem, acabar perdendo o controle daquilo que você está usando, né? E fazer o seu estoque mínimo aí de produtos. Então, você precisa entender, para aquela semana eu vou fazer, sei lá, 10 marmitas. Para essas 10 marmitas, quanto que eu preciso de arroz, de feijão, de carne, de frango, cenoura, de brócolis, eu não sei como que vai montar o seu cardápio, mas desses itens, o quanto que é o mínimo que eu preciso, tá? E aí, dessa produção dessa semana é o que você precisa programar para você ter aí dentro de casa, certo? Outra questão quando eu fizer as primeiras vendas, não pense que o dinheiro já é seu, tá? Isso é um ponto muito importante. Esse dinheiro, ele deve voltar todinho, né, para a sua empresa, para que você consiga comprar outros itens para ir produzindo. Então, você tem que fazer a roda girar. Então, se você, nesse primeiro momento, investiu, sei lá, R$100, mas você tem que entender que se você vendeu 200, os 200 não é seu. Você vai repor aqueles R$100 ou deixar, se não estiver fazendo falta, deixa dentro da empresa e aí você faz esses R$200 rodar e faz esse dinheiro rodar. Quando você tiver a oportunidade, você retira aquilo que você investiu, tá? Bel, provavelmente a gente depois vai falar um pouquinho disso, tá? Eu tô convidando aqui os nossos fornecedores de embalagem para conversar um pouquinho com a gente em relação a essas embalagens também. Depois só me manda no particular aonde você mora para eu entrar em contato com eles também, tá? Dentro do curso a gente vai trazer uma novidade bem interessante aí sobre as embalagens também, tá bom? Entenderam, então, quanto essa questão da roda girar para o seu fluxo de caixa? Então, isso chama fluxo de caixa. Quando você investe algum dinheiro e aí você vai usando esse dinheiro e retornando esse dinheiro para dentro da empresa. Porque aí você vai fazer aquele montante crescer e você vai conseguindo comprar coisas novas, repor seu estoque para você
conseguir fazer um volume maior de marmitas e continuar vendendo, tá bom? É o que eu falei, né? Faça um montinho, montão, que é para reserva do seu dinheiro e isso virar o caixa da sua empresa. Porque nesse primeiro momento, provavelmente você não tem ainda um cartão de crédito, você vai ter que comprar coisas à vista. Então, você precisa desse dinheiro disponível para você ir fazendo as suas compras também. Se você não conseguir entregar e tiver que pagar para alguém entregar para você, você precisa ter esse valor das entregas, tá? Então, são esses detalhes que você precisa se atentar. Aí sim, somente no final do mês você deverá fazer a sua retirada. Assim, você vai ver a cor do seu dinheiro, tá? Então, talvez nem nos primeiros 2 meses você ainda não consiga tirar o seu salário, mas você pode definir uma porcentagem. Vamos supor assim: esse mês eu faturei R$500 vendendo marmita. Desses R$500, nesse primeiro momento, eu vou tirar 50%, que é para mim de lucro, né? Para eu pagar uma conta, comprar alguma coisa que eu queira, né? Então vai ser o seu compromisso com o seu salário. É óbvio que isso é só uma projeção, é só uma ideia, tá? Então, conforme vocês forem vendendo, aí você vai definir qual o salário que você quer ganhar. Isso tem que ser representado em porcentagem dentro daquilo que você está faturando, para que você consiga bater a meta de vendas, para você conseguir tirar aquele salário desejado, que é o que você quer, tá? Então, a gente tem que pensar, nesse caso de salário, a gente tem que pensar o contrário, e a gente vai fazer logo uma live falando um pouquinho sobre isso também, tá? Faça algumas marmitas com o que você já tem em casa, tire bastante foto, mande para os seus contatos no WhatsApp, inicie as suas vendas, tá? Gente, é da forma mais simples possível que a gente realmente começa. Você não precisa de muita coisa, né, para começar. Você precisa ter o seu plano de negócios, ali o seu cardápio já mais definido do que você quer trabalhar, ver se você tem esses itens dentro da sua casa para você começar. E aí sim, colocar em prática tudo aquilo que você pode, né? Para você começar a vender. E aí não esquecer de que essas vendas elas devem voltar para você como um investimento, tá? Não tire para você, deixe para sua empresa para você fazer aí o dinheiro rodar, a roda girar e cada vez mais você conseguir de uma forma leve, né? Mas que logo você já vai estar vendendo aí bastante marmita, né? Tenham paciência, porque o começo é sempre difícil, né? Mas tenham bastante paciência e que vai dar tudo certo, tá bom? Tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixe coraçãozinho. Sigam aqui os nossos canais, tanto aqui no Instagram quanto aqui no YouTube, né? No Instagram é @Empreenda Saudável Oficial. No YouTube é o @Empreenda Saudável. E eu espero ver a carinha de vocês seguindo a gente, acompanhando aí o nosso conteúdo, porque quando a gente prepara esses conteúdos, é com muito amor e carinho, é com muita dedicação. E é para contar um pouco mesmo da experiência que a gente passou, né? Para que vocês consigam também entender um pouco dessa rotina e consigam chegar a esse faturamento de R$8.000 por mês vendendo marmita congelada de dentro de casa, tá bom? Gente, deixem aí os seus comentários. Indiquem aí para os seus amigos, para as suas amigas, vizinhas a nossa página. A gente tem que fazer esse conteúdo chegar para mais gente, tá? Então encaminhem aí para os seus amigos também. E ficamos aqui por hoje e até a próxima live. Tchau, pessoal!